Novembro de 1922. No Vale dos Reis, um arqueólogo está prestes a fazer a maior descoberta da história. Poeira milenar flutua no ar quente, enquanto a luz de uma vela revela o brilho do ouro na escuridão. Ao olhar para dentro de uma tumba selada há mais de 3.000 anos, Howard Carter sussurra coisas maravilhosas. Ele encontrou a tumba do faraó menino, Tutankhamon, quase intacta. Mas, enquanto o mundo celebrava o triunfo da arqueologia, uma lenda sinistra nascia nas sombras. Seria esta a porta para a glória, ou para a maldição mais famosa de todos os tempos. Apenas 5 meses após a abertura da tumba, o patrocinador da expedição Lord Carnarvon morreu de forma súbita e estranha no Cairo. Oficialmente, foi uma picada de mosquito infeccionada que evoluiu para pneumonia. Mas a história ganhou contornos sobrenaturais. Jornais relataram que, no exato momento da sua morte, todas as luzes do Cairo se apagaram misteriosamente. A imprensa britânica, faminta por uma boa história, não perdeu tempo. Eles encontraram uma inscrição, supostamente na entrada da tumba, que dizia: "A morte tocará com suas asas aquele que perturbar o sono do faraó." Estava criada a maldição do faraó, uma narrativa irresistível de vingança vinda do além. As mortes de outras pessoas ligadas à expedição nos anos seguintes só alimentaram o fogo, transformando coincidência em prova irrefutável. A história era boa demais para ser questionada. Mas será que ela era real? Quando olhamos para os fatos, a maldição sobrenatural começa a desmoronar. A verdade é bem menos assustadora. Das 58 pessoas presentes na abertura da tumba, apenas 8 morreram na década seguinte, uma taxa de mortalidade completamente normal para a época. O próprio Howard Carter, o homem que violou o selo e foi o primeiro a entrar, viveu por mais 17 anos, morrendo em 1939 de causas naturais. Então, qual é a explicação? A ciência oferece uma resposta bem mais plausível. Uma tumba selada por milênios é o ambiente perfeito para a proliferação de fungos, bactérias e esporos tóxicos. O ar lá dentro podia conter patógenos perigosos para quem o inalasse, especialmente para pessoas com um sistema imunológico já enfraquecido, como era o caso de Lord Carnarvon. A verdadeira maldição pode não ter sido mágica, mas biológica. Um perigo real, mas vindo de micro-organismos, não de espíritos vingativos. Mas isso não quer dizer que os egípcios antigos não se preocupavam com suas tumbas. Pelo contrário, a proteção dos mortos era fundamental para suas crenças, mas por razões espirituais, não por sede de vingança. Para eles, a vida após a morte era uma jornada real, e o corpo, mumificado, junto com os tesouros e oferendas, era essencial para essa viagem. A tumba não era uma prisão, era um portal. Por isso, existiam de fato inscrições com maldições em alguns túmulos, mas elas eram direcionadas a ladrões e saqueadores, não a futuros arqueólogos. Frases como: "Que seu pescoço seja torcido como o de um ganso", ou "que ele não tem herdeiros", eram avisos diretos para proteger o falecido. Perturbar um túmulo não era apenas roubo, era uma ofensa grave contra Maat, a ordem cósmica que equilibrava o universo. Era um ato que condenava a alma do ladrão e ameaçava a eternidade do faraó. Se a maldição não era real e as intenções egípcias eram outras, por que essa lenda se tornou tão poderosa? A resposta está em Hollywood. A egiptomania que varreu o mundo nos anos 20 encontrou um lar perfeito no cinema. Em 1932, o ator Boris Karloff deu vida à múmia Imhotep, um sacerdote ressuscitado em busca de sua amada perdida, assombrando os arqueólogos que o despertaram. Essa imagem icônica da múmia cambaleante, envolta em faixas, tornou-se um pilar do cinema de horror. A lenda foi reinventada década após década, culminando no blockbuster de aventura de 1999, A Múmia, com Brendan Fraser, que apresentou a maldição para uma nova geração. A múmia deixou de ser uma figura sagrada do Antigo Egito e se transformou num ícone global da cultura pop. Um monstro universal que personifica nosso medo do passado e da morte. No fim, talvez a verdadeira maldição não seja sobre espíritos vingativos que saem de tumbas, mas sobre algo bem mais real e palpável.
O legado do colonialismo. A maldição do faraó nasceu numa época em que potências ocidentais viam culturas antigas como fontes de tesouros a serem extraídos e exibidos em seus museus. Crenças sagradas foram distorcidas e transformadas em entretenimento de horror. Hoje, o Egito luta para repatriar seu patrimônio, para trazer de volta os artefatos que contam sua própria história. A fascinação pela maldição de Tutancâmon permanece porque ela toca em algo profundo. O preço que pagamos quando perturbamos o passado sem respeito. A maldição final talvez seja este lembrete eterno de que algumas histórias não nos pertencem e que a herança de uma nação deve ser protegida, não saqueada. Obrigado por assistir. Se você gostou de desvendar este mistério, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para mais histórias como esta.